Meus amigos, eu me sinto até constrangido, é surreal, mas olha, eu vou ter que confessar para vocês que eu tive que concordar com o Lula pela primeira vez. O velhinho da picanha fez umas falas aí nesses últimos dias que comprometem bastante ali pessoas ao seu redor, né? E inclusive teceu até críticas aos ministros do STF, né? Eu estou altamente preocupado aqui porque eu estou achando que o Xandão vai ser obrigado a mandar prender o Lula por falas antidemocráticas, né? Como o Xandão fez aí com várias pessoas, tal, falou qualquer coisa contra o STF, tem que ser preso. Então talvez o Lula vai ter que ser preso pelo Xandão. Vamos ver, pessoal, ó, é surreal, né? Eu vou mostrar várias falas aqui, né? E dele e vocês vão ficar impressionados. E a cereja do bolo tá no final, né? Que é onde ele critica aí os ministros do STF descaradamente, né? E eu não sei o que que vai dar isso aí, pessoal. Vamos ver, vamos assistir juntos, né? Só não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário, beleza? Vamos lá então. Vamos ver o velhinho da picanha falando. Querido companheiro Camilo Santana, ministro da Educação, e meu querido companheiro Volney Queiroz, ministro da Previdência, que já pagou aos aposentados, já pagou a 3 milhões e 900 mil aposentados a compensação pelo roubo que fizeram da Previdência Social, e só aqui no estado do Ceará, 205 mil aposentados e pensionistas já receberam a sua aposentadoria. Ele está falando que o ministro pagou. O ministro não pagou nada. Quem está pagando somos nós com os nossos impostos, porque até agora, né, eles estão fazendo de tudo para blindar a bandidagem. O PT, que votou contra a CPMI, né, eles não queriam a CPMI de jeito nenhum, né, agora eles estão fazendo de tudo para blindar, principalmente aquelas pessoas próximas ao presidente Lula. Vamos lá. Se tiver mais gente que foi roubada, vai receber. E a gente só vai sossegar quando colocar quem roubou na cadeia e tomar o patrimônio deles para a União. Ah, então agora ele falou certo, né? Agora eu tenho que concordar com o Lula. Então quer dizer que ele só vai se conformar quando botar as pessoas que roubaram na cadeia e fazer com que elas devolvam, né, tudo que foi roubado. Aí eu tenho que concordar com o Lula. Mas vamos ver aqui na sequência, pessoal. Vamos assistir. A Suprema Corte está julgando o Bolsonaro com base nos autos, sabe? E nas delações feitas pelo pessoal que trabalhou com o Bolsonaro. Não tem nada inventado. Não é a oposição que está acusando o Bolsonaro. Não é a oposição. Não é alguém do exército de outro país, não. São os militares que trabalharam com ele, são as pessoas que trabalharam com ele que estão fazendo a delação. Aí ele está dizendo que as pessoas que estavam, né, envolvidas com Bolsonaro fizeram a delação e que então essa delação ela serve como prova. Ele está afirmando aí, né, que essas delações elas valem como prova, né? Agora vamos tentar lembrar um pouquinho para trás aí, né? A delação do Palocci, a delação do pai e do filho da Odebrecht, a delação do Wesley Batista, a delação de todos os empresários envolvidos, né, de todos os das construtoras, né, envolvidos, o marqueteiro do Lula que fez delação, a esposa do marqueteiro fez delação, todo mundo fez delação. Todos eram altamente envolvidos com o Lula. Então quer dizer, então, Lula, que por essas delações você deveria voltar para a cadeia. Realmente você tem toda a razão, Lula. Você deveria voltar para a cadeia, porque tá cheio de delação de pessoas próximas a você, dizendo que você, sim, né, cometeu crimes aí de corrupção passiva, né? Lavagem de dinheiro e coisas similares. Mas ele está nas investigações, está também o filho do presidente. Então tá, ó, agora presta atenção aqui. Ele falou que delações de pessoas próximas envolvidas ali com a pessoa servem como prova
né, para condenação. Então presta atenção aqui, ó, que ele acabou de falar, né? O filho do presidente está envolvido aqui na CPMI, né? Esse é o Carlos Viana, que é o presidente da CPMI. Nós sabemos, por documentos, que o filho do presidente juntamente com uma publicitária do partido, recebeu essa publicitária 8 milhões. A testemunha nos diz que o total repassado seria de aproximadamente 25 milhões. A testemunha diz que era uma pessoa envolvida com o Lulinha. Que foram feitas viagens para o exterior, empresas abertas no exterior para o início de um novo negócio. O dinheiro dos roubados aposentados já estava gerando empreendedorismo, como o próprio... Eles viajaram, o Lulinha viajou junto com o Careca do INSS. O Careca disse aqui, ele montou, segundo a testemunha, várias empresas no exterior em paraísos fiscais para concorrer no Ministério da Saúde à venda de canabidiol. Seriam concorrências que seriam fraudadas e teria contratado o lobby do filho do presidente para esse tipo de ação. Nós não podemos dizer se isso se confirma em documentos. Por isso, eu coloquei o requerimento de convocação e vou submeter aos parlamentares e cada um votará de acordo com a sua consciência. Mas é urgente que a gente traga aqui a publicitária do PT, Daniela Fonteles, a irmã dela que foi contratada nas empresas do Careca, a testemunha que nos informou e deu à Polícia Federal todos os detalhes depois de uma conversa comigo com o relator em São Paulo. Ele foi ouvido, foi tomado a termo. E tragamos também o filho do presidente para que a gente possa entender que tipo de esquema era esse, até para absolvermos quem tiver que ser absolvido. Todos esses requerimentos foram blindados. E isso não é de interesse do país. Eu, como presidente, o que faço é a minha obrigação. Eu vou colocar o requerimento. E assim os parlamentares terão a chance de votar da maneira que decidir. Mas eu espero que a gente consiga avançar nessa fase. Porque se a CPMI não avançar, vou deixar bem claro para vocês uma coisa. Nós podemos não conseguir pela CPMI os documentos, mas a Polícia Federal já tem todas as informações. A Polícia Federal já tem todas as listas. O Supremo Tribunal Federal, nos 14 inquéritos que eu tenho acesso, que eu tenho conseguido analisar, não vai se escapar da verdade. Então é melhor que aparecessem logo para poder dizer o que sabe e o que não sabe, para que não se fique numa especulação se é culpado ou não. Mas não vai adiantar fugir, porque as informações da testemunha são muito claras em relação a como o negócio iria enganar as licitações do Ministério da Saúde. Isso não conseguiram, porque veio as investigações da CPMI, veio uma operação de bloqueio dos bens, pedido nosso ao Supremo Tribunal Federal, e todo o dinheiro dos envolvidos foi bloqueado. Por isso é que o esquema não colocou. Mas nós queremos saber qual é a responsabilidade de cada um, e os requerimentos são o principal caminho para isso. O requerimento do Jorge Messias está mantido, do Romeu Zema, da Leila Pereira, todos esses serão votados individualmente? Todos serão colocados. Se houver consenso, eu ponho para votar em bloco. Se não houver consenso, nós vamos votar um por um de todos, do advogado-geral da União, dos banqueiros. Olha, transparência total. Eu aqui na comissão, a população vai saber, só não terá informação se parlamentares votarem contra os interesses da comissão de investigação. Outra questão é a seguinte, o senhor Edson Claro, que é quem deu as informações sobre o envolvimento, possível envolvimento do filho do presidente Lula, esse senhor recusou um programa de proteção a testemunhas, porque foi oferecido a ele mudar de nome, mudar de endereço, uma nova colocação profissional, mas ele não quis. Ele decidiu permanecer com o nome dele, tem uma filha que está sendo impedido de ver, por conta, infelizmente, das repercussões, mas ele está disposto a colaborar em tudo com a CPMI. Porque sem... Aí, o cara, né, tá lá, fez uma delação, né, acusando o filho do Lula de receber 300 mil reais por mês e mais uma bolada que ele recebeu lá de não sei quantos milhões de uma paulada só. E essa delação, e existem provas também que o filho do Lula viajou com o Careca do INSS. Então, segundo o Lula, já há provas suficientes aí, porque se ele falou que as delações são suficientes para incriminar uma pessoa, né, segundo a ótica do Lula, o filho dele já deveria estar preso, né? Aliás, até um deputado aí de oposição pediu a extradição do filho do Lula para o Brasil, né? Pediu para o STF pedir a extradição do filho do Lula para o Brasil, para que ele possa prestar depoimentos, aí possa prestar contas, né, do que está acontecendo aí sobre essa mensalão do Lulinha. Vamos continuar aqui, pessoal, aqui. Vamos lá. Eu já fiquei 1 ano e meio desempregado. Você já ficou desempregado? O Lula já ficou desempregado 1 ano e meio. Vamos ver o que ele vai falar. Sem emprego, a gente não é ninguém. Sem emprego, nem os vizinhos acreditam mais na gente. Sem emprego, a gente tem vergonha até de sair de casa. Os vizinhos não veem que a gente é vagabundo. Os vizinhos não veem que a gente é vagabundo. Aí, o Lula confessando que era vagabundo quando estava desempregado, né? E dizendo aí, chamando as pessoas também que não estão empregadas, né? As pessoas que perderam o emprego de vagabundos, né? Será que isso é uma fala preconceituosa? Quer dizer, então, que quando você está desempregado, você se torna vagabundo só porque perdeu o emprego?
E, bom, eu não sei, né? Talvez ele esteja falando por ele mesmo, né? Provavelmente a maioria das pessoas que ficaram desempregadas, né, 99% não são vagabundo, mas ele está falando por ele mesmo, não fui eu que falei. Agora vamos aqui para a cereja do bolo. Uma outra coisa de mudança, eu queria aproveitar 2 minutos para eu terminar a justiça aqui. Eu não consigo entender alguma coisa que eu acho. Eu queria só compreender. Eu não sei por que eu, cada vez que viajo, Alckmin, se eu viajar 15 minutos. Uma vez eu estava fazendo um debate com o companheiro Pepe Mujica, naquela cidade vizinha, Brasil-Uruguai. E aí o cara me convidou, Lula, vamos tomar um golo, como dizia o Zé Alencar, naquela rua ali do Uruguai. Falei, não posso ir, cara, porque eu sou presidente do Brasil, se eu sair, eu tenho que passar o mandato para o Alckmin. Agora me diga uma coisa, Salomão e Benjamin, por que o ministro da Suprema Corte pode ficar 3 meses viajando e vota pelo celular? Essa pergunta aqui não quer calar, né? Por que o ministro da Suprema Corte pode ficar aí viajando e votando pelo celular? Por que no Superior Tribunal de Justiça as pessoas votam pelo celular? Por que um juiz de primeira instância está em casa tomando cerveja e ele vota pelo celular condenando uma pessoa? Por que um deputado pode ficar 3 meses fora votando pelo celular e eu tenho que passar o mandato para o Alckmin? Agora, por que as pessoas não seguem pelo menos o mandato da pessoa mais legitimamente representativa desse país, que é o presidente da República? Por que as pessoas não seguem? Então isso são coisas que vão incomodando a sociedade. Você imagina o juiz de primeira instância no estado do interior colocando o Estuquinha na cadeia porque tirou uma fotografia feia do Lula sem ver a cara do Estuquinha sentado no banco do réu. Ou seja, então é importante que as pessoas estejam de corpo presente para dar seriedade. Bom, eu não sei se você sabe, mas a Suprema Corte, né, o Gilmar Mendes tomou uma decisão que ele tomou sozinho, essa decisão, né? Deu uma canetada lá e mudou a lei do impeachment, né, dos ministros do STF. E agora a votação, ela vai ser feita numa votação remota pela internet. Os juízes nem vão ter que debater lá no plenário. Cada um vai lá e posta o seu voto, como ele acabou de dizer, aí no celular, né? E sem precisar debater, sem precisar dar nem explicações do porquê que eles estão dando aquele voto. Imagina você está em algum lugar, não vou dizer aonde, mas vocês compreendem. Você está num lugar no bem bom, sabe, dançando uma lambada, sabe? Aí daqui a pouco toca o telefone, tem que votar, aí para cola e vota. Qual é a seriedade disso? É o que eu pergunto. Isso vai fazendo com que o povo desacredite nas instituições. Isso vai fazendo com que o povo comece a pensar que a democracia vale muito pouco. Meu querido. Tá aí, a democracia vale muito pouco. É o Lula que está dizendo, o STF está chutando o pau da democracia e está fazendo com que a democracia fique banalizada, né? Não vale nada a democracia, porque um ministro vai lá e dá uma canetada, né, numa decisão dele mesmo, sem consultar os outros, né? Vai lá dar uma canetada e muda uma lei que já existe há mais de 50 anos, né? E aí, né, como é que faz, né? E aí os ministros que vão decidir se essa canetada que o ministro Gilmar deu vai valer ou não, vão votar remotamente. Olha aí, eu tive que concordar completamente com o Lula, mas eu não sei porque essa fala do Lula, segundo o Xandão, é antidemocrática, porque ele está indo contra os ministros do STF, que decidem as coisas da forma que eles bem entendem. E se você achar que está errado, você está sendo antidemocrático. Então o Lula está sendo antidemocrático e deveria prestar contas aí pela sua fala, né? Vamos ver se o Xandão vai mandar prender o Lula ou não, né? Gente, é surreal, né? Todas as falas do Lula, aí você vê que pela própria fala dele, ele mesmo deveria estar preso. Porque se as delações valem para o Jair Bolsonaro, né? Porque, segundo ele, o Bolsonaro está sendo preso por conta das delações das pessoas próximas a ele.
Então ele também deveria estar preso, né? Porque dezenas de delações, né? Dezenas de delações acusaram ele de estar praticando crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Então ele deveria estar preso. E pela mesma ótica, o filho dele, que está sendo delatado lá na CPMI, né, e já existem até provas de que ele até viajou com o careca o careca do INSS, então o filho dele também já deveria estar preso aí, sendo processado, né, pelos crimes que cometeu. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês concordam com o Lula? Dessa vez teremos que concordar com o Lula? Deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu like também, valeu? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e tudo de bom.